Muito bom dia a todos e a todas que estão acompanhando mais uma etapa do 5º Congresso Internacional da GEDUCA, a Associação dos Jornalistas de Educação. Eu sou o José Brito, jornalista, membro do Comitê Editorial da GEDUCA, e que hoje estou aqui para recebê-los e recebê-las para a mesa das grandes reportagens, que vai contar um pouquinho dos bastidores dos jornalistas que tiveram aí nesse fronte para a produção de reportagens relacionadas diretamente ao combate às desigualdades em educação durante a pandemia. Mas antes de apresentar os nossos convidados e as nossas convidadas, a gente vai ver um vídeo que foi produzido especialmente aqui para o Congresso, da série Jovens na Pandemia, que é uma referência, coordenada pela Marta Avancini, que teve roteiro e edição da Fernanda Balsalobre, e a produção e vídeo-reportagem de jornalistas ligados ao projeto Lição de Casa e Redação Virtual. Esse é o terceiro vídeo que a gente vai mostrar e contou com a produção da jornalista Vitória Alvarez. Tá? Vamos rodar esse vídeo e daqui a pouquinho a gente acolhe os nossos convidados e as nossas convidadas aqui para essa mesa das grandes reportagens. Arthur teve diagnóstico com 5 anos. Pelo menos a psiquiatra, quando me falou que ele era autista, ela me falou que ele tinha um grau leve. Mas é um leve que atrapalha, né? Porque Arthur já tá com 15 anos e Arthur não fala. Arthur não fala, não conseguiu aprender a ler, escrever. Ele é alegre. Ele é da paz. Nos ônibus mesmo que eu pegava para ir pra escola. Aqui os motoristas já conheciam ele. Então, quando ele entrava, ele já pedia cheiro ao motorista. Na catraca, ele pedia cheiro ao cobrador. E ao longo do percurso do ônibus, tivesse gente conhecida ou não, ele ia lá e pedia cheiro. Então, era um processo, né? Aí, por isso, a minha dificuldade de voltar agora para a escola com a pandemia. Porque não tem condição de entrar dentro do ônibus com uma criatura dessa, pedindo cheiro a Deus e o mundo. Oi. Não, pronto, aqui, sempre. O diretor outro dia ligou pra mim perguntando se ele ia voltar e tal. E eu disse a ele, olha, ele não vai voltar. Então eu vou deixar, como tá todo mundo se vacinando, eu creio que no ano que vem as coisas vão estar bem melhor, né? Eu senti que ele tava estressado, porque parou com a rotina, entendeu? Ele passou uma fasezinha muito estressado. Tudo ele tava abusado, tava meio querendo ficar agressivo. Mas aí depois ele foi e acalmou-se. Olha aqui, mamãe vai ler pra você. Meios de comunicação, certo? Descubra o meio de comunicação observando as gravuras abaixo. Cadê a TV? Mostra a TV. Não, a televisão. Cadê a televisão? Não, esse é computador. Cadê a televisão? A professora de apoio dele fica em contato comigo. E eu tenho que passar na escola a cada 15 dias para pregar tarefinhas para ele fazer em casa, já que eu optei por ele não ir, né? Não ter aula presencial. Calcule o meio de comunicação que apresenta apenas som. Qual é o meio de comunicação que apresenta apenas som? Então circule. É o computador? Não. Então circule. Circule. Como eu acho que ele tem esse pensamento de que tarefa é só na escola, e comigo fica um pouco difícil de fazer em casa. E ainda mais com as tarefas que vêm, pronto, é que fica mais difícil ainda, porque não chama a atenção dele, ele não gosta, tá entendendo? Então assim, tá um pouco difícil. O que é que eles dizem na escola? Que a gente tem que explicar a tarefa pra criatura fazer. Agora explicar a gente explica. Ele entender que fica difícil, né? É um pouco mais difícil. Oi. Ela sempre me pede para fazer videochamada. Até porque trocou a professora. Antes da pandemia era uma e quando começou a pandemia foi outra. Então ele não teve um contato direto com ela ainda, né? Porque durante a pandemia foi trocado tudinho. Mas aí ela sempre diz, Adriana, eu queria conversar com ele por videochamada. Mas ele não fica na frente do celular.
Então, aí eu até disse a ele, eu digo, olha, vai ser difícil, porque ele não fica. Eu vou fazer. Aí, sentei no sofá, fiz a videochamada. Quando eu mostrei a professora, que ela falou, ele correu. Aí ele correu pra lá pro terraço. Aí eu saí levando o celular. Aí eu disse, tá vendo? Ela disse, fica difícil mesmo. Desde o início da pandemia, em março de 2020, Arthur não frequenta mais a escola. Mas em agosto do ano passado, ele retornou às atividades aqui na Associação Afeto, que é voltada para o bem-estar de pessoas com autismo. Ele vem 2 vezes por semana e faz uma série de atividades para ganhar em autonomia. Tira essa parte aqui, ó. Lá o pessoal ensina muita coisa assim, do dia a dia. Eu fiquei receosa de voltar, eu não queria voltar. Aí só tô indo agora, porque eu tô indo de Uber, porque para ir de ônibus não dá, né? A dona da Afeto que está disponibilizando uma verba para eu poder levar ele de Uber, para ele não perder as atividades. Aí só por isso que eu tô indo. Porque se ele não tivesse indo, ele ia estar sem vínculo social. Também. Entendesse? Ai. Deixa aí. Vai. Tu acha que a comunidade escolar, os outros alunos aprendem também de alguma forma no convívio com crianças como Arthur, por exemplo? Eu acho que sim, porque assim, antes de ter Arthur eu era totalmente diferente. Depois que eu tive Arthur, a gente depois que é mãe, né, e de um especial, a gente muda totalmente a visão. Assim, com ele a gente aprende o que é amor, a gente aprende a ter paciência, né? Muitas coisas assim que a gente vai aprendendo no dia a dia. Eu acho que os estudantes ditos normais, com os especiais, só tem a aprender. Você vê que Arthur é muito carinhoso. Então, às vezes na turma pode ter até um menino chato que não seja tanto assim. Mas aí Arthur vai, chega lá, consegue dobrar aquela criatura. Eu acho que ajuda muito as outras pessoas. Olha, o quanto é importante a gente lembrar, né, da atividade essencial que é o jornalismo. Né, um belíssimo trabalho aí da Vitória Alvarez, junto com a Marta Avancini, com a Fernanda no roteiro. Eu acho que aqui, hoje, né, para vocês que estão acompanhando o Congresso e estão tendo a oportunidade de mergulhar nos bastidores da atividade jornalística, sobretudo associada à agenda da educação, exemplos como esse enobrecem o nosso trabalho. A dificuldade do acesso ao campo, a identificação das mazelas desse país, né? A gente vendo aí na reportagem o papel que os familiares se colocaram a fazer, né, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do acolhimento de tantas questões, né, o acesso à internet, o acesso a tecnologias. A gente vai falar disso tudo um pouquinho aqui, e eu já agradeço demais a Vitória, a Marta e a Fernanda por nos brindarem com essa reportagem no dia de hoje. Bem-vindos e bem-vindas, vamos dar início aqui à nossa mesa. Eu queria, antes de mais nada, apresentar os nossos convidados. Nós teremos aqui 4 representantes que vão falar sobre 3 reportagens, 3 grandes reportagens, emocionantes, profundas, complexas, que vão poder dividir com vocês um pouquinho os bastidores, né? Como é ir a campo em um momento de pandemia, como é acessar fontes em um momento online, e como é apurar a informação para que ela possa mostrar para o Brasil o diferencial, as lacunas das políticas públicas e as oportunidades que o acesso à informação nos coloca. Bem-vindo, Douglas Bezerra Lopes. Douglas, ele é fotógrafo, artista visual, diretor de fotografia, também faz a direção criativa e é videomaker, nascido no Morro do Timbal, no conjunto de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, e fotógrafo da Lona Cultural da Maré, do jornal Maré de Notícias, e teve a oportunidade de estar aqui conosco para dividir um pouquinho a sua experiência na reportagem sobre a Unifavela, o Enem e a favela
e o coronavírus. Bom dia, Douglas. Bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem? E aí, José? Bom dia, Joana, Renata, Luísa. Tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Me sinto muito honrado de poder estar do lado de vocês aqui. Perfeito. Conosco também é a Luísa Drabe, ela que é diretora de vídeo do Intercept Brasil e foi também uma das coordenadoras da reportagem especial que nós estamos falando agora, em parceria com o Douglas, Unifavela, o Enem, a Favela e o Coronavírus. A Luísa também é mestre em design pela PUC do Rio, graduada em cinema e audiovisual pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em comunicação e imagem, também aqui pela PUC Rio. Luísa, muito bom dia para você, seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco aqui nessa mesa. Bom dia a todos. Estou muito feliz de poder estar aqui falando dessa reportagem, que é muito importante para a gente, e estou muito feliz também de dividir aqui a mesa com o Douglas, porque trabalho de vídeo, né, é sempre um trabalho em conjunto, então às vezes eu fico um pouco assim de estar representando um trabalho tão de equipe sozinha. Então, obrigada, Douglas, também por estar aqui junto com a gente. Isso aí, trabalho jornalístico é sempre um trabalho coletivo, Luísa, muito bem dito, é sempre um trabalho de muitas mãos. Vamos aqui poder detalhar um pouquinho dessas atividades. Joana Soares, seja bem-vinda, representando aqui a reportagem Sem Recreio. A Sem Recreio, que é fruto do projeto colaborativo Lição de Casa, né, lançado em 2020, para investigar os impactos da pandemia na educação. E como a Luísa muito bem falou, a Sem Recreio, por exemplo, né, teve mais de 15 profissionais, investigou 10 estados, um trabalho que foi aí muito amplo, mostrando as mazelas dos ambientes de vulnerabilidade, de combate à violência. A Joana, que é pernambucana, mineira também, investigativa, focada em direitos humanos. Daqui a pouco você explica um pouquinho, Joana, essa sua dupla cidadania, e que desde 2018, né, desenvolve projetos jornalísticos autorais em parcerias independentes, né, como Cirandeiras, podcast e a Redação Virtual. Joana, muito bem-vinda. Obrigado aí pela presença aqui conosco na mesa de hoje. Tudo bom com você? Tudo bem, gente? A honra é toda minha de estar aqui dividindo com vocês. Adoro a Geduca. Sempre que me chamarem, eu vou. De onde eu estiver, eu vou. Seja de Pernambuco, de Minas, de qualquer lugar. E é um prazer estar com todos vocês aqui. E realmente é disso que a gente fala quando fala de jornalismo, né? De colaboração, de muitas mãos envolvidas, sempre assim. Não só no vídeo, mas até na escrita. Eu acho que a gente nunca faz nada sozinho no jornalismo. Obrigado, bem-vinda, Joana. E para complementar a mesa, a querida Renata Cafardo. Renata, que é diretora da Geduca, que é também repórter do Estadão. Renata é vice-presidente aqui da Associação dos Jornalistas de Educação e trouxe para a nossa mesa a divisão da reportagem A Volta da Escola. Renata, que junto com a sua equipe, passou ali muitos meses investigando aquele momento de retorno às atividades escolares. Teve a oportunidade de também dividir com as equipes um pouco de como foi fazer isso, enfrentando os desafios da restrição de acesso às escolas em virtude da pandemia, e todo o conselho, né, Renata, de conversas com secretários de educação, com diretores de escola, com estudantes. É uma grande reportagem emocionante. Muito bem-vinda também e obrigado aqui pela presença, por dividir parte da sua experiência conosco. Obrigada, Brito. É uma honra estar aqui com vocês. Muito legal e linda mesmo essa reportagem que passou agora, né? Sobre inclusão emocionante. Fiquei aqui emocionada, sei da luta das mães de filhos atípicos, sou uma delas, e fiquei emocionada de ver a mãe. Eu já tinha visto e vendo pela segunda vez, me emocionei de novo. Assim, muito bonito. E espero que o Arthur tenha voltado para a escola. A gente fez essa matéria, acho que faz um mês, né, Joana? Teve turma da Joana, e a Joana nos ajudou nisso, na Geduca. Fico torcendo para o Arthur voltar para a escola. Muito bem, vamos então dividir um pouco dos... Mais ou menos, né? Vamos lá, vamos dividir um pouco dos bastidores das reportagens de vocês. Eu acho que, como eu estava falando aqui no início, para quem está nos assistindo, para quem vai assistir depois o conjunto dessa mesa nos ambientes virtuais, é muito importante, né, num ambiente democrático, a gente perceber que o papel da imprensa é um pilar que traz informação de qualidade, é um pilar que traz a representatividade da cobrança por políticas públicas, e vocês aqui, né, são representantes de tantas e tantas possibilidades do fazer jornalismo, seja ele independente, seja ele colaborativo, seja ele numa redação com mais trajetória, mas fica aqui o meu profundo agradecimento a vocês por dividirem um pouco essa obra com o público que nos assiste. Joana, vamos começar com você? O acesso à sua reportagem, a reportagem da qual você fez parte, né, com tanta gente,
é de fato tocante, né? Uma investigação que mergulha ali nas mazelas desse país, uma investigação que traz nome, né, e idade de crianças que estão em diferentes circunstâncias, né, privadas do direito de ir à escola, né? Então, no momento em que a gente fala sobre política de educação, a gente fala sobre indicadores de educação, a gente fala sobre o quanto o Brasil vai ter que correr atrás nos próximos 10 anos para cumprir o que a defasagem educacional nos apresentou nos últimos meses. Mas você e a sua equipe e os seus colaboradores tiveram a oportunidade de mostrar o Brasil real, né? O Brasil que está nas ruas, o Brasil que está na beira do shopping, o Brasil que está em condições análogas ao trabalho escravo e o Brasil que está perdendo a infância. Então, eu queria te perguntar, né, um pouquinho dos motivos que a levaram a investigar uma matéria como essa e como ela partiu da sua origem para que você pudesse ter tanta articulação com os colaboradores desse país. Obrigada, Zé Brito, pelas palavras. E, de fato, assim, o Lição de Casa ele surgiu em julho, bem no início da pandemia, assim, porque eu já tinha esse grupo da Redação Virtual, que é uma comunidade que eu venho formando há mais de um ano, com jornalistas atualmente em 50 cidades. São 250 jornalistas de 50 cidades. Pessoas que estão interessadas na reportagem, né? Seja ela como freela para veículos já existentes, seja ela em oportunidades de editais e bolsas para fazer conteúdos independentes, de maneira autoral. E quando eu vi que esse grupo era super potente, eu falei, a gente precisa se juntar, porque eu acho que a imprensa tem feito pouco essa cobertura com a amplitude da diversidade regional, né? De olhar para todas as regiões do país dentro de uma mesma temática. E aí eu pensei que a educação era a melhor pauta para a gente cobrir num primeiro momento, assim, nesse projeto experimental, que eu chamei algumas pessoas pensando nas regiões, né, um de cada região do país, de estados diferentes, e chamei eles para perguntar se eles queriam fazer esse projeto comigo para cobrir os impactos da pandemia na educação, dessa maneira, olhando para os seus territórios, né? E a gente começou em setembro mesmo do ano passado, depois de algumas reuniões virtuais, ninguém se conhece pessoalmente, isso a pandemia nos trouxe, né, essa oportunidade de romper fronteiras e conseguir estar trabalhando e colaborando com pessoas que a gente não está necessariamente junto ali, não tem essa sintonia do pessoal, essa energia que é se conhecer de perto, mas consegue fazer bons trabalhos por essas telinhas aqui, né? E aí a gente começou em setembro fazendo algumas reportagens, entrando em casas brasileiras também, dessas regiões, mostrando como é que estavam esses meninos ainda isolados dentro de casa por causa da pandemia, e eram sempre estudantes de escolas públicas, era o nosso recorte, e esse primeiro recorte foi da primeira infância. E aí veio o edital da GEDU, que a gente resolveu concorrer ao edital, fizemos algumas propostas de pauta, e a proposta que eu tinha escrito era do trabalho infantil, era de perceber como que essa exclusão do ensino remoto, né, porque a gente até antes de começar a mesa aqui, a gente estava falando sobre isso, né, desigualdade de acesso à internet, as dificuldades que a gente mesmo tem de acessar a internet. Imagina em vários cantos desse país, em rede pública, em locais de situação de vulnerabilidade, como que é esse acesso, né? Então, quando a gente transfere todo esse ensino durante a pandemia para o ambiente virtual, para o ambiente remoto que necessita de algum tipo de internet, a gente está excluindo milhares de estudantes brasileiros, porque a gente não tem acesso igual à internet, a gente tem uma desigualdade enorme no Brasil em relação a isso. E essa exclusão acabou levando muitas crianças e adolescentes para o trabalho infantil. E, na verdade, o trabalho infantil ali, a gente apurando, percebeu que ele é causa e consequência da evasão escolar, né? Alguns que não estavam, que foram excluídos do ensino remoto, começaram a trabalhar, e outros que estavam trabalhando tanto acabaram abandonando as aulas e a escola. E aí a gente, com essa parceria com o edital da GEDUCA, a gente começou a investigar, então fomos 15 jornalistas ao todo, né? E aí 10 repórteres que foram cada um de um estado do Brasil, de todas as regiões, olhar ali para os seus territórios essas situações de crianças que estavam trabalhando ou que tinham aumentado a sobrecarga de trabalho na pandemia ou que largaram a escola para começar a trabalhar e, enfim, e trabalhando nas mais diversas funções e atividades ilegais, né, e sendo vítimas mesmo dessa exploração infantil. A gente encontrou casos muito diversos,
a gente se deparou no meio da construção da pauta, assim, com a dificuldade da gente também ir para as ruas, né? Porque era janeiro que a gente estava fazendo essa pauta, por exemplo, em Manaus, tinha acabado de estourar lá, né, a falta de respiradores, os casos de pandemia, os casos de Covid. E aí o repórter de Manaus não tinha condição de ir para a rua atrás dessas histórias, dessas crianças e adolescentes. E isso aconteceu em várias situações. Eu coordenei todos esses repórteres junto com minha colega Luísa Musi, e a gente se dividiu aí na coordenação dos repórteres e tentou driblar um pouco como que a gente apuraria essas histórias, como que a gente faria essa reportagem, que tinha intenção de ser uma grande reportagem desde o início, sem colocar os repórteres em risco também, né? E aí a gente decidiu que a gente ia ouvir todos os envolvidos da educação, que eles trouxessem relatos de crianças que eles tiveram acesso, que estavam trabalhando durante a pandemia. Conselheiros tutelares, professores, diretores de escola, líderes comunitários, secretários de comunicação, de prefeituras. A gente foi atrás de muita gente que está nessa linha de frente, né, que são atores desse universo escolar, do universo da criança e do adolescente, e também da área do trabalho infantil, procuradores de trabalho, os fiscais de trabalho, que aí a gente encontrou esses casos, esse aumento de casos de crianças sendo resgatadas de trabalho análogo à escravidão. Então, essas pessoas trouxeram para a gente vários relatos, a gente também conseguiu relatos indo às ruas, como a gente encontrou esses meninos que estavam pedindo dinheiro na porta de um shopping em São Luís do Maranhão. E aí a gente reuniu, no fim, 70 relatos, assim, 70 histórias de 70 crianças e adolescentes no Brasil inteiro, em todos esses estados, que estavam trabalhando durante a pandemia e sendo excluídos realmente do direito à educação, do direito do brincar, do direito de ser criança, né? E foi muito tocante, assim, quando a gente teve esse material, porque a gente entendeu que ali estava um dossiê importante para esse momento do Brasil, esse primeiro ano de pandemia, porque a gente sabia que não ia ter dados oficiais do governo. O governo já tinha anunciado que não ia entrar na PNAD, crianças menores de 14 anos, em relação a trabalho e evasão escolar, e aí a gente percebeu que era ainda mais importante fazer esse especial tendo ali documentado e registrado quem eram essas crianças. Elas existiam e a gente precisava olhar para elas em quantidade. Eu sou, na minha trajetória como repórter, eu gosto mais de individualizar histórias para trazer qualidade e profundidade numa temática e não ficar muito na quantidade. Mas, nesse caso, a quantidade era importante, porque essas crianças precisavam aparecer para o máximo de gente possível. E a gente, com esse especial que a gente lançou um hot site, a gente conseguiu também que ele fosse republicado em vários parceiros independentes, sites. Eu entrei em contato com vários sites independentes no Brasil todo também, regionalizados e nacionais, para a gente divulgar essa história e conseguir ampliar o alcance dela. E aí foi bem legal. Acho que eu falei demais, né, Zé Brito? Me empolgo falando. Não, tá ótimo. Isso daqui realmente é um espaço de escuta e de, né, compartilhamento de ideias. Você trouxe informações super importantes, né? A ausência de dados, né? O Brasil vive um momento onde a ausência de dados é capital. Você citou a PNAD, a gente tem toda a discussão sobre o censo, o investimento no IBGE, e você trouxe, junto com a turma que esteve contigo, a quantidade. Né? Ter acesso a essas informações é, no mínimo, um ponto de partida, não só para humanizar as histórias, mas para ter conhecimento, né, de o que elas estão representando para a política pública do município ou para as políticas que podem ser associadas. Já a gente vai dividir um pouco mais essa experiência. João, deixa eu rodar um pouquinho aqui, falar um pouco com a Luísa e com o Douglas, né, porque a Joana trouxe essa perspectiva da questão da internet, a perspectiva da questão da dificuldade de acesso a tecnologias. E aí, Luísa e Douglas, a gente já tem a oportunidade de mergulhar um pouquinho no método, né, que gerou a reportagem da qual vocês tiveram a possibilidade de participar juntos, né? O Douglas representando um coletivo, né, um projeto social, né, associado à Rede da Maré, numa grande comunidade no Rio de Janeiro, a Luísa com o Intercept, né, também trazendo a possibilidade de investigação de forma independente e, obviamente, associando as suas práticas a colaboradores. Nessa perspectiva, né, fazendo duas perguntas em uma aqui. Primeiro, da associação de práticas, né, o quanto vocês veem o valor em fazer uma reportagem do jeito que vocês fizeram, e depois a gente mergulhar um pouquinho na questão em si do acesso à internet na reportagem de vocês. Bom dia, Douglas. Bom dia, Luísa.
Douglas, quer falar? Ou eu falo primeiro? Ah, não sei, você pode falar, fala aí. Não, então, essa coisa do. Eu fiquei. Né, muito legal esse relato da Joana, porque apesar dela ter focado a reportagem dela na educação básica, tem muito a ver também, né? Essa coisa do acesso à internet, como a gente abordou também na nossa reportagem, né? De lugares que são periféricos e lugares que não estão no centro ali, né? Não fazem parte desse centro que tem mais acesso. Então tem muitos pontos em comum aí também, né? Muitos pontos que se relacionam. Mas essa coisa que você falou, Brito, do método, a gente via naquele momento uma necessidade muito grande de falar sobre isso, falar sobre o problema do acesso à internet, e não só do acesso à internet, mas acesso à educação como um todo, nesses espaços que são periféricos, os espaços da favela, enfim, em que o coronavírus, não só o coronavírus, mas também problemas de segurança pública estavam afetando, né, o acesso a esses alunos à educação. E naquela época a gente tinha um problema da pandemia mesmo, né, de como a gente ia levar esses colaboradores a campo, né. A gente tem todo um manual de segurança, né, de como a gente vai proteger ao máximo esses jornalistas e fazer com que, enfim, eles se exponham menos, né. E a gente acabou chegando nessa solução com outros colaboradores também, né? A galera da produtora do Blechapa, o Pablo Franceschini, de chamar alguém que tivesse naquele espaço, né? Que a gente pudesse diminuir um pouco essa exposição das pessoas, buscando colaboradores locais, né? E que também acrescentam uma dimensão de conhecimento mesmo, né? De quase um lugar de fala, de estar ali naquele local, né? De entender melhor aquele local. Então, a gente busca fazer isso como um todo, assim, dentro do Intercept, mas nessa época tinha essa importância da pandemia, né? Também. Então, o método também foi um pouco esse, assim. A reportagem surgiu dessa discussão do ADI-ENEM, que na época estava muito forte, e a gente percebia a necessidade de falar sobre isso, mas a gente queria que tivesse um olhar para isso que fosse um olhar mesmo interseccional, né? Que levasse em conta questões de raça, questões de classe, questões de gênero, e que não fosse só, enfim, mostrar uma realidade que não levasse em conta, né? Dos problemas de pessoas que estão mais excluídas ainda, né? E também a gente sempre buscou, assim, responsabilizar as autoridades competentes mesmo, né, que deveriam garantir esse acesso de alguma forma e não conseguiam fazer a sua parte, né? Então a gente também queria ter essa dimensão crítica em relação ao problema, né? Não só mostrar o problema, mas também olhar para aquilo de forma crítica, assim. Você, Douglas, né, de forma complementar ao que a Luísa está trazendo para a gente, né, representando a partir da sua biografia, da sua trajetória, né, do seu local de atuação, né, o quanto a gente acompanha as possibilidades de melhoria de políticas públicas para ambientes que estão precisando, né, de asfaltamento, de iluminação, sobretudo de segurança, de educação. Como é que foi para você dividir essa sua experiência, essa sua expertise na colaboração de uma reportagem como essa? Então, para mim, quando eu senti que era de grande importância fazer parte desse projeto. Eu que passei por todas as fases de ensino como morador da Maré aqui nesse conjunto de favelas, entendendo todas as particularidades e complexidades desse território, fazer um trabalho sobre educação é muito importante. E aí trazer as histórias de pessoas moradoras da Maré que não têm direito de garantia de outras áreas da cidade do Rio, por exemplo, ter mais vontade, sabe, de continuar e mostrar para as pessoas que o direito ao ensino, que o direito à escola, ele não é igualitário, sabe, no país que a gente vive.
E entendendo todas essas questões de acesso à internet na pandemia, isso se intensificou mais, né? Porque a forma que nos encontravam para de aula e de ensino mesmo foi uma questão muito forte e essa união com a Unifavela. E aí o Pablo Francischelli me chamou para poder fazer esse vídeo. E eu já tinha contato com o Laerte Breno, que é do Unifavela, também já tinha uma entrada no jornalismo de educação, sobre o trabalho que eu tinha desenvolvido no jornal, que é um jornal comunitário aqui na Maré Independente, e da Rede de Desenvolvimento da Maré também, que é uma organização de direito à educação e pela garantia dos direitos dos moradores da Maré, e isso envolvendo todas as esferas da vida, né? Desde da educação até o desenvolvimento territorial, as questões de direitos humanos, segurança pública, arte, enfim, tudo isso. Legal, Douglas. Obrigado aí pelas contribuições e a força que é, né, a representatividade, não só para o jornalismo regional, né, mas para o processo colaborativo, né, como você muito bem falou, né, ter a abordagem específica, né, o conhecimento da agenda, né, e uma noção bem próxima do que está acontecendo para colaborar com quem está também trazendo possibilidades de investigação sobre o assunto. Vamos lá, vamos girar um pouquinho aqui agora. Renata Cafardo, você que trouxe aqui uma reportagem super representativa, né, dialogando com a realidade da maior metrópole do país. Teve a oportunidade de acompanhar aí um pouco desse momento de volta, não volta, vai para a escola, não vai para a escola, obviamente dialogando com o secretário de educação, com diretores, com o estudante que estava ali se formando, né, às beiras do final do ensino médio, tendo toda a discussão associada a essa rotina. Mas queria perguntar para você, né, como mãe e como pessoa que vivenciou uma atividade como essa, que tipo de reflexão você pode trazer a partir de quem contou essa história, né, para a realidade de quem está na escola pública, quem está querendo realmente voltar para o ambiente de educação e ainda vive uma diferença em uma série de circunstâncias com relação ao acesso, à segurança, à saúde, à qualidade do ensino? Oi, Brito. Eu estava ouvindo elas eles falarem dessa questão do método e da dificuldade de a gente fazer, de a gente produzir uma matéria durante a pandemia, né? Eu tive essa mesma dificuldade. Eu tive essa ideia de fazer inicialmente podcast, né? Minha matéria, ela é uma matéria escrita, mas também tem um podcast que eu gosto muito, 2 podcasts, de acompanhar, de fato, a tentativa de abertura de uma escola durante o primeiro semestre desse ano, né? Que aqui em São Paulo, não sei se no resto do Brasil foi tão forte isso, mas aqui o abre e fecha, foi muito forte a discussão dos dois lados, se era importante abrir, se era melhor fechar, em que momento fechar, e aí e só dando crédito, eu tive essa ideia a partir de um podcast americano do New York Times, que eles fizeram também, acompanharam uma escola durante um semestre, no semestre passado deles, que entrou no The Daily, né, que é aquele podcast diário, muito legal também, mas eu achei que a gente tinha que adaptar as nossas realidades. Lá é, obviamente, uma realidade completamente diferente. E aí eu comecei procurar inicialmente uma escola que eu pudesse acompanhar e queria uma escola em que o diretor tivesse empenhado em abrir, para ver de fato o que ia acontecer, mesmo numa escola, que é o caso dessa escola que é no extremo leste de São Paulo, mas uma escola muito bem avaliada, uma escola com um diretor muito dedicado que está lá há mais de 20 anos, uma equipe muito motivada, todos os professores querendo voltar ao presencial. E como isso aconteceria, né? Essa era a minha ideia. Será que de fato a escola abriria completamente, os estudantes iriam para a escola? Qual que era, né, o cenário? Porque aqui eu, como mãe de escola particular, aqui na região central de São Paulo, é outra realidade, né? A gente sabia que era outra realidade, a gente queria mostrar para os leitores do Estadão a realidade de fato das escolas públicas, né? E aí eu peguei essa escola, só que aí como fazer, né? Eu estava falando do método, eu não podia ir para essa escola. A ideia era acompanhar, mas como é que eu ia acompanhar? Em plena pandemia, eu tinha medo de sair na rua e fazer reportagem dentro da escola. E aí eu comecei a fazer áudios, conversas por áudios com o diretor. Eu peguei alguns personagens, um diretor, uma aluna, um professor,
e tinham conversas por áudio, por Zoom, às vezes semanalmente, às vezes mensalmente, do que estava acontecendo, e a gente vai vendo como foi todo aquele processo, em fevereiro, março, quando a gente teve aquela dificuldade mais forte da pandemia novamente, né, com maior número de casos, e mesmo esse diretor que queria muito abrir, deu um depoimento muito bonito do medo que ele estava, da dúvida que ele estava naquele momento de abrir, a responsabilidade dele em causar, o que ele ia causar abrindo a escola naquele momento, e mesmo assim o governo mandou abrir, e ele abriu, e a gente vai relatando tudo isso. O que eu acho rico na matéria é mostrar todo esse processo, né? E finalmente, em maio, eu consegui ir. A pandemia deu uma melhorada aqui em São Paulo, eu tive coragem, porque também a gente tem que lidar com os nossos sentimentos, de sair de casa, pôr em risco talvez a nossa família, e aí eu me senti mais segura para ir, fui à escola, e aí percebi consegui retratar algo que eu achei também muito importante, que era que a escola estava aberta, mas os alunos não estavam indo. Né? E por que esses alunos não estavam indo? Apesar da busca ativa feita pelo diretor, eles iam iam atrás, ligavam, batiam na porta ali na comunidade. Mesmo assim, os alunos não estavam indo. Chegou um aluno que estava trabalhando e dizia que queria ir, mas não dava, que ele tinha começado a trabalhar. E foi lá pegar uns materiais, ou foi usar o computador da escola. E a gente conseguiu mostrar isso, que não adiantava só abrir a escola, né, como a escola particular, que você abre, as crianças vão. E aí começou a retratar essa realidade das crianças ali na zona leste de São Paulo, né? Algumas dos pais tinham medo, de fato, não confiavam que a escola estava segura, que esse é outro problema na escola pública. E alguns outros, de fato, estavam trabalhando, um trabalho que, como bem disse a Joana, o trabalho infantil é causa e consequência da evasão. Então, a gente mostrou isso também na matéria, e mostrou também a nossa personagem, que era uma menina super estudiosa, que estava super empenhada no começo do ano a ir para a escola, e no fim do semestre ela já não ia mais para a escola, de medo, porque a família dela toda foi contaminada, e mesmo com a escola com todos os protocolos, não ia. Então a gente chegou assim a 10%, que chegou a concluir que 10% só dos estudantes estavam voltando para uma escola que era considerada no bairro uma escola de excelência, aquela escola que tinha fila ali por vagas, e eles não estavam voltando. Então, eu acho que o legal da matéria foi a gente ter justamente tentado mostrar isso, né? Que não necessariamente só abrir a escola, que era o que os governantes estavam aí nessa discussão de abre e fecha, era suficiente no contexto de populações mais vulneráveis, que viviam também com desinformação ou informação deturpada com relação à pandemia. A gente pensa que todo mundo já sabe que a escola não é um grande lugar de transmissão, mas não. Essa informação ainda não foi bem passada, tem muita dificuldade de comunicação do governo. O governo, nessas várias comunicações de abre e fecha, confundiu a população, deixou a população mais insegura, e as crianças de fato não estavam voltando. Então, para que adiantava, né, abrir a escola? Essa que era toda a discussão. Então, acho que é isso, estou falando demais, né? Vamos rodar aí para outras pessoas falarem, mas eu quis contar um pouquinho do processo, porque também não foi um processo habitual, né? Eu só fiquei fazendo entrevistas por áudio, por Zoom, e tentando pegar o sentimento, captar ali uma boa conversa para a gente usar no podcast, ou depois para o texto, mas foi um trabalho longo de 6 meses, que eu fiquei feliz com a conclusão depois. Não, é muito legal, porque assim, se não é o habitual, é o que está se transformando, né? Nós estaremos todos num palco, né, num evento tradicional do Congresso da Geduca, se vendo, obviamente, com aquele momento super importante que é o cafezinho, os bastidores, mas também adaptados ao que se colocou para a gente. Alguns números aqui sobre a reportagem da Renata. Ela traz na reportagem, né, dados da Unesco revelam que foram 267 dias até a abertura da primeira escola no Brasil. Revelam também dados do Instituto Unibanco e do INSPER que apenas 25% dos alunos estavam, de fato, aprendendo, né, assumindo que estavam aprendendo adequadamente. Então, são números que trazem um pouco da perspectiva do desafio de uma reportagem como essa, que durante 6 meses, né, para repórter que tem tantas outras rotinas, cuidar, né, de uma reportagem ao longo de um período tão grande, frente a todas as outras entregas diárias que você possivelmente teve que fazer nesse período, né? Vamos girar um pouquinho aqui de novo com a Joana. A Joana trouxe possivelmente aquela informação também de que a reportagem Sem Recreio foi fruto do financiamento do edital de jornalista de educação, que é uma iniciativa da Geduca com o Itaú Social.
né, o quanto esses editais, né, eu sou entusiasta desses editais, eles são importantes para fomentar a atividade. A gente fala muito sobre fontes de financiamento, né, a representatividade que o trabalho de qualidade tem em momentos como esse, em momentos onde a gente vive o novo patamar de discurso de ódio, né, de representatividade da imprensa. Então, Joana, queria que você refletisse um pouquinho sobre isso, né? Como é que é fazer jornalismo com tanta gente envolvida, né? Gente que traz pontos de vista, né, obviamente diferentes, mas que, ao mesmo tempo, no momento de causa, se unem para a produção coletiva. É muito desafiador, né, a divergência que tem dentro do próprio método para conseguir produzir uma reportagem como essa? Eu acho que tu falou tudo, Zé. Assim, eu tenho vivido experiências que as pessoas se unem por causa, sabe? Muito mais do que divergem, elas estão ali unidas e acreditando e apostando naquela história, não só no jornalismo, mas na educação, que foi o caso da lição de casa. E porque quando a gente começou a lição de casa, não tinha dinheiro nenhum. Aí, quando eu falei que o início da lição de casa ali em setembro, era na raça mesmo, assim, sem verba, sem recurso ainda, para a gente se entender enquanto grupo, para ver se ia funcionar, se aquilo que eu estava pensando no campo das ideias ia funcionar na prática, esse projeto, a gente conseguiria tirar esse projeto do papel, no caso, e colocar no ar, né, no site, no digital. E aí eu percebi isso, como que é a força de jornalistas unidos por uma causa, assim, e aí independe de onde a gente estiver, as pessoas acabavam compartilhando muito. Eu acho interessante, eu sou uma entusiasta, uma defensora, carrego essa bandeira mesmo da descentralização da pauta nacional, para a gente sair um pouco na imprensa nacional do foco em Rio, São Paulo e Brasília, né? A gente tem ainda uma imprensa muito focada nesses lugares e que acaba estereotipando outras regiões do país ou tratando outros assuntos em qualquer outra região, principalmente Norte e Nordeste, como assunto regional, que não tem repercussão nacional. E aí, estar nesse grupo que tinha gente de todas essas regiões, de outros estados, e de Rio e São Paulo também, era interessante porque o intercâmbio de experiências, de vivências, isso foi muito rico para a gente também, durante os encontros virtuais que a gente fazia. A gente fazia reunião virtual quase toda quinzena, assim, de 15 dias. No começo era toda semana para a gente se ajustar, se alinhar mesmo. Mas aí, por exemplo, a repórter do Rio, a Bibiana, estava na época que estava uma troca de prefeito, um monte de denúncia de corrupção, ela já não sabia mais nada para quem se referenciar de fonte oficial na educação, e ela vivia esse momento lá, e a gente contava, aí outros repórteres contavam de outras situações em seus estados, em suas capitais. Tinha repórter também que não Joana. era de capital. Oi. Desculpa. Eu ia não, pode falar, Renata. Todo mundo. Posso fazer uma pergunta, Brito, para a Joana? Por favor. Vocês tiveram, como tem esse grupo de repórteres, acho que o Douglas também pode responder, se ele quiser. Vocês tiveram esse medo que eu tive de ir para a rua, de se contaminar? Ou o pessoal que trabalhou com você estava super disposto a ir, sem medo? E você, Douglas, como é que vocês estavam? Então, eu acho que a gente estava oscilando. E aí dependia muito do repórter também. E em momento algum a gente queria que ele se arriscasse, né? Ninguém deveria se arriscar, ainda mais porque somos repórteres independentes, sem segurança jurídica, de saúde, de nada, né? Então não tinha uma empresa por trás. Mas alguns jovens, né, gente? A turma jovem é bem ousada, eles querem ir pra rua, eles querem botar o corpo. Então tem repórteres bem jovens que a gente tem que segurar e falar, calma, pera, não vai assim, espera. Já outros são super medrosos, então era legal lidar com essa diferença de perfil também, assim, além da região, além de tudo, são repórteres muito diversos, assim, e aí eu ia segurando as pontas em cada um ali que ia me mandando mensagem. Imagino. Eu sou desse que vai e se joga, mas tem medo. Mas desde o início da pandemia eu tive na rua cobrindo de entrega de cesta, ou enfim, diversas ações em todos os campos que eu podia fazer para atender a população, para dar algum suporte e minimizar os impactos da pandemia, né? Então, gravar esse vídeo do Enem, a favela e o coronavírus
eu já estava meio que na rua, então eu falei, vamos lá, vou tomar todos os cuidados, gel, máscara, todos os outros cuidados extras que a gente puder ter e tentar fazer um bom trabalho, assim. Mas o medo, ele sempre está presente, e ainda mais nesse momento, né? Mas eu vou e me jogo. Não tem como, né? Eu sou. Não, a Joana falou e eu fiquei com isso na cabeça também, porque como eu sou coordenadora, eu também estou coordenando várias equipes que estão em vários lugares, então eu sempre fico com essa preocupação também de segurar. Fala, gente, calma, olha o manual de novo, vê o quanto você pode se expor, né? E aí a gente sempre tem aquelas medidas, bom, a gente vai mandar a pessoa para dentro de uma UTI, então isso já é um grau de risco que é muito maior, né? Então, que tipo de cuidado que a gente tem que tomar para isso, sabe? No caso do Douglas era um pouco mais tranquilo, porque eram ambientes abertos, enfim, dava para manter uma distância, equipe reduzida sempre, né? Isso. A gente tenta ir minimizando os riscos, assim, mas fico muito que nem a Joana também, tentando segurar. Mas você sabe que é difícil, né, Luísa? Renata? Tem sempre a não, é responsabilidade. difícil né? você manter, mas é difícil você Muita manter a responsa, distância. né? Mas, Luísa, sabe que quando eu fui lá para a escola, eu já me vi, eu tava de máscara e tudo, mas eu tava pertinho da criança, já falando com a criança bem de perto, porque a criança tá com a máscara, eu não escuto. Quando eu vi, eu não tava mantendo nenhuma distância, eu tava grudada nas crianças, nos estudantes, e mesmo porque não dá, porque a máscara dificulta, né? E você acaba se ligando ali aquelas pessoas. Eu fiquei o dia inteiro na escola, e eram pessoas que eu estava acompanhando já há meses, que eu queria conhecer. Claro que não abracei assim, mas cheguei muito perto dos alunos, dos professores. Não teve manter a distância. Na favela é muito difícil, né? Na favela a gente não tem muito um distanciamento social, né? Por exemplo, eu moro num beco que da minha casa para casa da minha vizinha tem 1 metro de distância. Então, como fazer um distanciamento? Se alguém tá descendo o beco aqui e espirra tossir, já tá dentro da minha janela. Então, com formas, né, de cuidar disso. E a pandemia na favela não é a mesma pandemia que a gente tem no asfalto aqui. Então, são maneiras e a gente segue aí se cuidando, se reinventando Isso aí, um novo mundo que se apresentou, né? Deixa eu trazer para vocês uma pergunta que chegou aqui. Antes, só Regina Rodrigues de Campos. Diga, Joana. Só antes da gente mudar a pauta, você começou falando do edital da Geduca, né? E eu queria reforçar um pouquinho isso, dessa importância realmente. Eu tenho visto, tem saído muita bolsa, muito edital para fazer reportagem, e aí reportagem independente, porque muitas vezes o repórter, quando ele é sozinho, né, o freela, ele fica dependendo dos grandes veículos comprarem a pauta, pegarem a pauta. E quando lançam esses editais, que tem uma grana assim, para o repórter fazer o seu orçamento e conseguir explorar ali mais naquela matéria com mais tempo e com uma remuneração justa, assim, é muito importante. Assim, a gente tem realmente que incentivar esses editais, porque a gente vê muitos prêmios que dá dinheiros, né, para os jornalistas a partir de reportagens produzidas. E eu acho legal a gente pensar mais em editais para produzir reportagens, sabe, assim, do que... Porque quem produz reportagem grande que concorre a prêmio é quem está nas empresas e nos grandes veículos, muitas vezes, né? Se a gente não tiver acesso a essa grana antes para produzir, fica mais complicado. Então, eu acho que amplia muito as possibilidades de pauta quando rola esses editais como o da Geduca. E aí eu queria só trazer esse reforço aqui, assim. Fez você muito bem. Eu remendo aqui geduca.org.br, né? Quem quiser mais informações sobre os editais, acesse lá o site da associação, mergulhe nas reportagens que já foram financiadas, né? Que também inspira a gente poder ver o trabalho dos colegas, e busque aí o calendário para novas inscrições. Muito bom, Joana, trazendo essa perspectiva aí da importância do fomento da atividade. Renato, tem uma pergunta para você aqui, da Regina Rodrigues de Campos. 6 meses para a construção de uma reportagem deve ter sido um trabalho muito difícil para controlar a ansiedade, Renata, pois o imediatismo está sempre presente também na sua rotina? Sim, verdade. Eu sou bem ansiosa e eu ficava só pensando no que ia dar. Teve hora assim no meio, sei lá, acho que era abril, que eu achei não vai ter matéria nenhuma. Não tem nada, não tem
não tenho lead, não tenho conteúdo, não tenho nada. Mas aí quando eu consegui ir para a escola, de fato, como é importante, né? Eu estava fazendo essa parte toda à distância, mas quando eu consegui chegar na escola, eu vi que eu achei a matéria, sabe? Quando você chega perto das pessoas, aquelas pessoas que você já estava conhecendo ou conhece outras, aí eu vi a história que eu tinha, né? Mas dá muita ansiedade, porque eu cheguei, teve momentos que eu pensei, não vai ter, não vou fazer, vou falar que eu vou cancelar, e ao mesmo tempo estava fazendo outras coisas, como o Brito disse. Então, sim, eu estava ali acostumada a fazer a matéria para a semana, estava acontecendo muita coisa, então todo dia eu fazia alguma outra coisa. Eu tenho a minha coluna, que é quinzenal, tenho coluna na rádio, que é semanal, e aquilo ia ficando meio de lado, eu pensando, meu Deus do céu, vai chegar no fim do semestre, será que eu tenho alguma matéria? Será que eu tenho? Mas no final resolveu. Assim, a gente tem que também ter um pouco de paciência, porque é difícil. E sobre narrativa, deixa eu perguntar aqui para a Luísa e para o Douglas, né, até para ouvir também Renata e Joana, sobre as metodologias narrativas. Né? A Renata trouxe na matéria dela podcast, né, fez um vídeo de bastidores, a gente tem toda na matéria também associada à discussão da Luísa com o Douglas do vídeo, a presença das tecnologias ali com os telefones. A Joana trouxe uma série de infográficos, né, dividindo ali região por região a força da fotografia. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse mundo que se apresentou, né, para a contação de histórias. Né? A gente sabe que tem que ter a investigação, tem que ter a apuração, tem que ter o método, né, a maneira como você se relaciona com as fontes. Mas e do ponto de vista da narrativa, começando aqui pela Luísa, né, como é que você valoriza aí as tecnologias, por exemplo, o uso do vídeo numa reportagem como essa, Luísa? Então, a gente sempre tenta entender a pauta a partir do formato também, assim. E aí busca adaptar essas histórias para o formato que elas pedem mesmo, né? E aí, nesse caso, a gente começou a perceber que precisava de vídeo, né? Precisava de uma história que fosse contada mais por dentro, que a gente pudesse ver as pessoas, pudesse ver o Laerte, pudesse ver o trabalho que ele está desenvolvendo lá na Maré, aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Então, de certa forma, assim, o vídeo ele traz essa possibilidade muito legal, né, que é de você conseguir enxergar essa realidade de forma mais por dentro, né? Você consegue ver aqueles personagens, né? Você consegue humanizar aqueles personagens. Então, é isso, assim, a gente sempre tenta buscar os formatos e os métodos narrativos que se encaixem também nas histórias, né? Que vem como oportunidade, né? Mais uma pergunta chegando aqui da Marta, para você e para o Douglas, né? Qual o diferencial que vocês conseguiram trazer em relação ao que se chama do olhar de uma mídia tradicional na reportagem que vocês fizeram? Que reflexão vocês fazem nesse sentido, Luísa e Douglas? Ou Douglas e Luísa. Vai, Douglas. Quem quiser começar. Vai você, Douglas, vai você. Eu acho que nesse sentido é um pouco do que a gente falou, né? Quando a gente a reportagem com alguém que conhece a favela, que conhece desses problemas, é bem diferente quando chega um repórter, por exemplo, que não tem essa vivência para poder fotografar e filmar sabe? Não que seja menos, enfim, mas é porque eu entendo que um olhar que ele vai se direcionar para aquela coisa e vai entender algumas particularidades que não vai ser passada em outra situação, sabe? E acho que é meio Acho que tem uma sensibilidade do olhar, né? Eu acho que é bem isso que você falou. Acho que aquilo que a Joana falou de não estereotipar, né? Também, né? A Joana falou isso de não estereotipar, né? A gente que vai de fora. Com certeza. Eu sou aqui a representante da mídia tradicional, mas eu acho muito legal o trabalho de vocês. E acho que sim, a gente vê de fora e a gente estereotipa, né? Eu fico me policiando para não fazer isso, né? Se eu estivesse lá na Maré fazendo o trabalho deles, é claro que para mim ia ser todo mundo novo, eu ia achar tudo legal do ponto de vista jornalístico, né? E às vezes pode ser uma coisa que o Douglas falou, mas isso aqui tem o tempo todo, isso não é notícia, né? Isso não é o que a gente tem que destacar, né? Sim. E é importante também, acho que não romantizar essa relação, sabe? A dificuldade toda da educação, porque isso
isso não é o certo, sabe? A gente deveria estar tendo um ensino de qualidade aqui, como tem em qualquer outro lugar. Então, acho que e também romantiza um pouco. Sobre essa história de romantizar, eu me deparei muito com isso no trabalho infantil, né? Que é uma área que tem muita banalização, e acho que o principal problema do trabalho infantil é essa naturalização e romantização. E às vezes a gente vê, até hoje, toda vez que eu vejo em qualquer coisa, em televisão, em novela, ou em entrevistas, as pessoas falando, me incomoda agora, assim, porque eu fiquei muito atenta a isso, né? De tipo, eu comecei a trabalhar com 11 anos, desde 11 anos eu trabalho, conta isso como uma grande vantagem, né? Como um esforço ali que se dedica a 50 anos trabalhando desde 11 anos, né? Ou então quando vê uma criança de 10, 9 anos vendendo alguma coisa na rua para comprar um presente para os pais. Que bonitinho, ele está trabalhando ali, mas é para comprar o presente para os pais. Tipo, não, gente, ele não tinha que estar trabalhando para comprar presente, nem para ele, nem para ninguém, né? Eu acho que tem essa questão né, Joana, tem uma capacidade de olhar e de escutar e de entender, né? Se permitir deixar a informação entrar e você, antes de fazer um juízo de valor, obviamente, né, todo artigo, toda reportagem, todo documentário vai partindo da apuração da pauta e a pessoa já chega, obviamente, com uma quantidade suficiente ou não de informações, né? Já não são mais 2 lados de uma história, tem 35 lados de uma história e a gente sabe que, evoluindo com a prática jornalística, a discussão permanece, mas ela também evolui. Ela evolui parte do que vocês estão falando, que é se permitir entender o ambiente, seja ele qual for, antes de produzir uma informação. Acho que eu interrompi a Luísa, né, Luísa? Não, só ia comentar um a mais sobre essa coisa da romantização, é que eu enxergo também como olhar essas histórias que não sejam histórias de superação, assim, é muito o que a Joana falou, sabe? Porque a história do Laerte Breno é incrível, sabe? A história da Unifavela é incrível e tal, mas a gente queria também que tivesse ali dentro do vídeo que eles estão preenchendo uma lacuna que deveria ser do Estado, sabe? Que o governo deveria suprir essa necessidade, sabe? Então não é uma linda história de superação, né? Não, esse ponto que a Joana levantou, muito importante. Muito bem dito, Luísa. E a própria superação muitas vezes vem pelo fato de não ser considerada ordinária, né? Quem faz isso todo dia não acha que é superação, que realmente está cumprindo uma lacuna do Estado, como você muito bem está falando. Quem chega de algum momento de fora e acaba vendo isso pela primeira vez, se ilude com uma informação nova e não tem a capacidade, muitas vezes, de ver que aquilo ali é a rotina. Olha só, complementando informações aqui. Vai lá. Não, só para concluir, é nosso papel também como jornalista, porque às vezes a pessoa, ela romantiza, né? Ela fala, eu trabalhei desde os 11 anos aqui. A gente não precisa reproduzir isso, né, na reportagem. É nosso papel ali trazer uma crítica nisso, né? De que, infelizmente, ela trabalhou desde os 11 anos, né? Não foi uma superação. E muitas vezes o conhecimento sobre um estatuto, por exemplo, né, como o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, você já saberia que não é para a criança trabalhar, isso não tem nem como ser romantizado, porque é um direito dela ir para a escola. Ô, Joana, temos uma informação que complementa o seu incentivo aos editais da GEDUCA. O endereço correto é geduca.org.br/edital, inscrições abertas, olha aí, para quem quiser, até o dia 25 de outubro deste ano. Então fica aqui uma dica de serviço para quem está buscando fomento para reportagens, o edital da GEDUCA. E um comentário aqui do Ricardo França Guzmão, né, que além dos editais, que ele obviamente traz a informação de que eles são importantes, mas ele traz aqui também para a reflexão de vocês, a capacitação do repórter para elaborar um projeto de pauta com planilha, logística, cronograma, roteiro, né? A gente que está aqui, eu não sei vocês, mas eu aprendi a ser repórter de educação não na faculdade, e sim no campo. Eu sou diretor do Canal Futura na Fundação Roberto Marinho e associado da GEDUCA, né, desde o início da associação, mas conversando com a Renata, com o Paulo, com a Marta, né, com o Góes, a gente sabe que a experiência de campo trouxe, né, a qualidade do processo, mas isso também não foi preparado na academia. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre as dicas que vocês podem dar para quem está vendo vocês, tentando produzir uma grande reportagem e tendo que se organizar, né, no que essas pessoas não podem esquecer na produção de uma grande reportagem, dando aqui uma dica de serviço para os jovens jornalistas que estão assistindo vocês. Renata, quer começar? Meu Deus. A Joana já estava com a boca aberta, eu falei, deixa ela falar. Deixa ela dar a dica dela. Não, assim, ninguém é preparado para ser repórter de educação, ou era preparado antes da GEDUCA, né? Hoje a GEDUCA ajuda nisso. Mas eu comecei há 21 anos e não... Obviamente, na faculdade não tive nenhuma disciplina sobre jornalismo de educação e foi crescendo, nesse período foi crescendo o jornalismo de educação, porque a educação
também foi ganhando destaque no país, ainda bem, né? As pessoas foram, de alguma forma, percebendo, a grande imprensa foi percebendo a importância da educação, a gente ainda luta para aumentar essa importância, para chegar perto de áreas como economia e política, que a gente vê que tem muito mais destaque, mas cresceu muito nesses 20 anos, e aí também atraiu mais jornalistas de educação, né, para essa área, e aí a gente começou com o trabalho da Geduca para ajudá-los nesse sentido, né, foi até por essa lacuna que a gente percebe na formação que a Geduca veio para ajudar, e também não é só quem é repórter de educação que faz educação, né, a gente vê o Douglas, a Luísa, a própria Joana, não precisam ser da área, e de vez em quando desenvolve uma matéria interessantíssima de educação, e a gente tem a Geduca para ajudá-los, ajudar essas pessoas, e a gente incentiva que cada vez mais gente produza matéria de educação, não precisa ser só de educação, mas produza de educação. E assim, algo importante é estar informado sobre os dados de educação, por exemplo, a gente já tem até no nosso site da Geduca um link para dados, para que se conheça todas as informações que a gente tem de educação, porque existe muita informação, né? Por mais que agora o governo Bolsonaro não tenha sido tão fácil essas tabulações, mas existem muitos dados para que se conheça o que acontece, como é a educação do país, entender a nomenclatura, né, é difícil, mudou muita coisa, não dá para a gente ficar achando que qualquer pessoa que estudou pode fazer matéria de educação, não, precisa entender como é que é a escola hoje, o que é importante, tem muito, falam muito de livro, eu não indico livro, assim, porque acho que não precisa ficar nessa teoria, muito, mas acho que é importante ver muita reportagem, ler muito sobre educação, principalmente matérias, né, de jornalistas, tanto da grande imprensa quanto da mídia independente, e assim, uma outra coisa que a gente fala muito, vocês estão falando muito dessa questão, né, de que não dá para ser só a grande imprensa do Rio e São Paulo fazendo as reportagens e mostrando o que é o resto do país, eu concordo plenamente, mas se a gente consegue trazer uma matéria boa para a grande imprensa de educação, ela tem um impacto muito importante, porque ali os formadores de opinião aí do Sudeste, do Brasil, estão lendo esses jornais, então uma matéria como a da Joana, eu queria que estivesse no Estadão, entendeu? A de vocês, eu queria que estivesse lá, porque é assim que a gente faz esses formadores de opinião enxergarem, né? Então, por mais que tenha esse lado ruim, né, da grande imprensa que eu sei, eu enxergo e reconheço, e as lacunas, mas acho importante um trabalho bem feito na grande imprensa, porque ele tem uma grande repercussão e um trabalho bem feito de educação pode ajudar a mudar a educação do país de verdade, né? Esse é o nosso grande objetivo, né? Com a educação, com o jornalismo de educação, tentar melhorar a educação e mostrar que é uma área estratégica e importantíssima e crucial para o desenvolvimento do país, né? Acho que eu tô falando demais, fazendo um discurso aqui sobre jornalismo de educação. Então, eu vou fazer esse tour aí, né? Tem que mudar mesmo. Da próxima vez eu vou mandar para tu republicar, viu, Renata? Pois é. Republicar no Estadão também. Vou fazer esse coro, assim. porque eu sou muito garota propaganda voluntária da Geduca. E aí eu vou lembrar também da editora pública, da maravilhosa Marta, que está sempre disponível ali com o WhatsApp para quem quiser pensar uma pauta, conversar com ela, tirar dúvida. Então, desde o início a gente tem essa parceria lá com ela. Ela já ajudou muita gente lá na lição de casa. E continua ajudando quem quiser, assim, realmente o nome é esse, editora pública, por isso, né, porque qualquer um que estiver pensando em pauta de educação pode mandar um zap lá para ajudar, então a Geduca é importantíssima nessa pauta, eu acho que a imprensa ainda cobre muito pouco, poderia cobrir muito mais, né, deveria cobrir muito mais, e aí, de fato, para bolsas, reportagens, para editais, assim, além dos jornalistas não estarem prontos para cobrir educação, porque a gente aprende na prática mesmo, acho que o jornalismo no geral, viu, Zé Brito? Não é só educação, não. Acho que a faculdade acaba te dando muito de teoria importante, mas você se torna repórter mesmo na rua e na prática, né? E aí, hoje, como muitos não têm a oportunidade de passar por uma redação, as redações estão super enxutas, eu que formei há 12 anos, que eu sou velhinha, mas já era, assim, muito restrito entrar numa redação. Eu entrei, tive essa oportunidade de viver a escola da redação, mas eu tenho certeza que agora muita gente não vai ter essa oportunidade. Mas isso, hoje, e por outro lado, isso não significa que não vai poder fazer uma reportagem, né? Na minha época, se a gente não entrasse numa redação,
era o único jeito de fazer reportagem, assim. Hoje a gente tem milhões de possibilidades, a bolsa e os editais são uma delas, só que, de fato, precisa ter uma noção muito mais ampla, assim, do jornalista, né? Não é só o conteúdo que a gente tem que preocupar mais, a gente tem que preocupar com o orçamento, de saber quanto que vai custar essa pauta, com a logística, com o cronograma de entrega, entender o passo a passo de uma reportagem, né? Para saber ali quanto tempo que você vai levar para fazer aquela apuração. E aí, infelizmente, isso é uma coisa que realmente as pessoas precisam estar conectadas com a categoria, estar unidas aí, perguntando para o coleguinha, porque no virtual, nos encontros, fazendo amizade o máximo possível com colegas mais experientes, para conseguir tirar pegar essas dicas e ir fazendo a marra ali, né? Pensando num edital, pensando numa bolsa. E isso traz um diferencial, né, Joana? Toda vez que eu sou membro de uma banca, por exemplo, né, que vai fazer algum juízo de valor sobre algum projeto, alguma reportagem, quando você percebe um diferencial no candidato ou na candidata que ele já pensou, né, como vai viabilizar a reportagem, seja do ponto de vista financeiro, logístico, sanitário, de cronograma, né, qual é o diferencial que vai fazer, além do romantismo, além porque as pautas, obviamente, né, como a Renata, a Luísa, o Douglas e vocês já trouxeram aqui, a investigação assim, nós somos passionais, né, se não fossem os problemas, muitas das nossas atividades não seriam tão relevantes. A gente está aqui para justamente reverberar, né, trazer para a primeira capa, trazer para a imprensa, trazer para o público, mas, obviamente, para poder melhorar a política pública. Mas para quem sabe um pouquinho mais sobre o aspecto econômico para viabilizar uma pauta, né, às vezes a licença, né, eu trabalhei muito tempo num programa chamado Globo Ecologia, que a gente tinha que ir à aldeia. Né? Você não chega a uma aldeia sem falar com uma entidade de classe, você não vai para uma outra região sem ter uma autorização de algum órgão público. Então, ter essa noção é realmente um diferencial. E você, Luísa e Douglas, dicas para os jovens jornalistas que estão querendo fazer grandes reportagens, o que eles não podem esquecer? Eu, como uma pessoa que recebo também muita sugestão de pauta, eu acho que o que você falou é muito importante, assim, saber como você vai viabilizar aquilo, qual vai ser o cronograma, ter uma ideia de orçamento e do quanto aquilo vai custar. Segurança também, às vezes, é muito importante saber se você está seguro para fazer aquela pauta, como você vai fazer com que a gente possa te dar também o apoio de segurança para realizar essa pauta, né? Que tipo de acesso você tem de destacar. Acho que também organização, assim, como você vai apresentar essa pauta de forma organizada, sabe? Que tenha o lead lá direitinho, que você consiga fazer um briefing rápido da pauta, que você fale, eu tenho acesso a essas pessoas que enfim, vão ser importantes para o desenvolvimento da apuração e tal. Então, eu acho que como a gente recebe as pautas também é muito importante, assim, porque como a gente recebe muita coisa, sabe? Dica, enfim, muita coisa, né? O dia a dia é muito frenético, né? Então, que muitas vezes, eu acho Luísa, que... Muitas vezes chega ideias de pauta, né? Não chegam pautas, né? E aí, Isso. ideia, a gente precisa realmente evoluir, né? Desenvolver, né? E eu acho que você falou tudo aí também, né? Dessa questão da organização, porque o jornalista ele é muito apaixonado. Tem que ser, né? Assim, é um talento. A reportagem não é para todo mundo, é realmente quem gosta daquilo, porque é muito difícil, né? O processo de reportagem. Mas tem que tirar um pouquinho da paixão na hora de fazer essa organização, esse orçamento, para entender, inclusive, o que o veículo vai te pagar, se vai realmente dar para tu se remunerar. Porque, às vezes, numa bolsa de reportagem, o jornalista bota assim, tudo lá para fazer a pauta e esquece da remuneração dele, entendeu? Pode ficar no 0 a 0, a dica né, maior nunca comece uma pauta sem saber quanto você vai ganhar. E eu já vi a galera fazer muito isso. Começa a pauta, tá lá fazendo, apurando, já tá gravando e não sabe. Eu falei, gente, como assim? Não, calma, volta. Você vem com a experiência de campo, né, Luísa? A gente vai aprendendo a dar valor ao trabalho e saber que ele realmente tem ali um custo, né, que é um investimento para poder, né, fomentar a atividade. E você, Douglas, alguma dica que você queira dar para quem está te assistindo sobre o processo de uma grande reportagem? Então, eu sou fotógrafo, né? E aí, gráfico, enfim, produção, então, muito do que vocês falaram aqui, tudo isso, assim, a gente tem que pensar em cada etapa, em cada coisa ali minuciosamente antes de começar um projeto, né? O Maré de Notícias, para mim, foi uma escola, né? Lá eu tive do lado de grandes jornalistas que são grandes referências para mim hoje em dia e que me formaram também a pessoa que eu sou hoje. Então, uma coisa que eu aprendi muito é isso da escuta, dar o tempo,
do personagem, da pessoa que está ali contando a história, porque só ela pode ser, ela é a narradora da história dela, e se eu tô ali para ouvir aquilo, eu vou ter o tempo da vida para aquilo. Então, deixar a pessoa falar, entender cada situação, cada respiro ali. E uma coisa também que eu sempre pergunto depois de fazer a entrevista, que eu vim ali já, é perguntar para a pessoa se tem alguma coisa que eu não que ela quer falar, sabe? Porque às vezes a gente está naquele momento de entrevista e fica tudo ali naquela levada. E sempre tem alguma coisa que o personagem, que a pessoa quer falar pra gente que a gente não perguntou. Então acho que isso é uma coisa importante também. Às vezes sai a melhor frase aí, né? Quando a gente pergunta. Sim. Você vai com aquela lista de 10, 20 perguntas, né, Renata? E a 21ª estava na sua cara e a pessoa acabou não falando. É difícil, às vezes, não perceber isso, né? Com certeza. Gente, a gente está chegando aqui nos últimos 5 minutinhos da nossa mesa. Queria fazer uma rodada final com vocês, né? Pedir umas considerações aí. A gente sabe que a agenda da educação precisa muito do trabalho de vocês, independentemente do método que está sendo utilizado. Mas, de antemão, agradecer aqui a presença de todos vocês, parabenizá-las e parabenizá-lo pelas grandes reportagens. Joana, suas considerações finais sobre essa mesa, sobre o Congresso, né? Sobre a sua perspectiva aí de visão sobre a educação. Foi um prazer participar de novo com a Renata. Eu já estou ficando best, viu, Renata? Virtual aí de congressos, a gente participando juntas. E um prazer conhecer o Douglas e a Luísa. Luísa, vamos trocar figurinha, Douglas também, que precisar. Com certeza. Vamos se adicionar aí nas redes. Brito, você foi incrível nessa mediação, muito experiente, a voz da razão, né, aí. E é isso, eu agradeço super, espero que a gente consiga sempre pautar a educação, sempre fazer esses momentos de troca de experiências, de vivências e se ajudar a continuar pensando o jornalismo e a educação como um jornalismo essencialmente colaborativo, né? E com muito diversidade bom. Regional, né, gente? Verdade, essas conexões, sobretudo com as universidades regionais, né? O quanto isso faz diferença na hora de perceber nos municípios onde é que os repórteres estão indo para também cuidar dos nossos mais de 5.500 municípios. Luísa, só uma coisa, que inclusive os vídeos, né, que está passando no Congresso da GEDUCA, um de cada região ali, a gente conseguiu, com a equipe do Lição de Casa, trazer uma repórter de cada região do país para fazer essa história dos jovens na pandemia. Isso foi maravilhoso, assim, a GEDUCA ter chamado as meninas para fazer isso. Isso aí, diversidade, né, Joana? Nada, de maneira alguma, o quanto a representatividade faz cada vez mais parte, né, dos novos modelos de negócio, da nova sociedade evoluída. Isso realmente tem que ser na prática, você não muda isso só com discurso, não. Parabéns aí pela representatividade aí na escolha dos vídeos. Luísa, suas considerações finais, muito obrigado aí pela presença na mesa de hoje. Eu só queria agradecer a GEDUCA pelo convite e a todos vocês, assim, foi muito legal, eu achei uma troca super enriquecedora, assim, e queria também relembrar a importância do jornalismo independente nesses momentos, porque é através do jornalismo independente que a gente consegue aí botar o dedo na ferida em muitos momentos, porque a gente não tem nenhum tipo, né, de, enfim, coisa que nos prenda de falar. Então, só queria fazer essa lembrança, assim, e queria agradecer muito vocês por ter chamado, realmente. Douglas Lopes, parabéns pela reportagem, pelo trabalho, suas considerações finais aqui na nossa mesa. Muito agradecer, muito feliz também de estar aqui ao lado, muito feliz, animado também, e é isso, eu acho que a favela é uma potência, a gente tem que cada vez mais mostrar histórias e fazer das pessoas de comunidades ribeirinhas, de favelas, contar suas próprias histórias e mostrar, diminuir essas desigualdades que existem aí. Muito obrigado, Joana, Renata, Luísa, todo mundo, Zé. Muito obrigado a você. Renata Cafardo, nossa co-anfitriã, representando também, além do Estadão, a GEDUCA. Muito obrigado pela presença na mesa de hoje. Parabéns pelo trabalho. Suas considerações finais, por favor.
Obrigada a você, Brito. Obrigada, Joana, Douglas, Luísa. Foi muito legal, assim. Pareceu que a gente combinou uma propaganda da Geduca nessa mesa, né? A Joana ali falando, só que não foi, tá? Não foi combinado. A gente realmente, na Geduca, tem essa intenção de ajudar com esses editais, com a editora pública. A gente quer que todo mundo faça o melhor jornalismo de educação, seja independente, seja em jornais regionais, em jornais nacionais. Quanto mais matéria de educação a gente tiver, melhor a gente vai tentar influenciar e ajudar as crianças, a população até mais vulnerável, porque a gente sabe que para diminuir a desigualdade, a educação é um ponto-chave, né? Muitos relatórios internacionais têm dito isso. E agora, com a pandemia, tem muita pauta de educação, né? Isso que eu queria lembrar. As escolas estão voltando, tem muita história para a gente mostrar no país todo. Assim, eu queria que todo mundo se animasse a fazer mais matérias de educação e mostrar como é que está sendo essa volta para a escola. A gente vai ter 1, 2 anos de muita dificuldade, de recuperação de aprendizagem, de problemas socioemocionais, de crianças que não voltaram, né? De busca dessas crianças que não voltaram. Tem muita coisa para mostrar, né? E quanto mais repórteres espalhados pelo Brasil, melhor a gente vai conseguir mostrar o jornalismo independente, como elas fazem, é sensacional. Então, se você tem uma ideia de pauta, fala com essas duas aí, com a Joana, com a Luísa, ali para ela. Manda pra gente. Pode falar comigo. Estamos aqui. Meu e-mail, depois vocês procurem lá. Não, e tem muitos jornalistas jovens nos assistindo e também vai atrás da Geduca para tentar ajudar de alguma forma. E também pode vir falar comigo no Estadão, viu? Que vamos tentar colocar aí as matérias de todos os lugares. Se conecta de alguma maneira, né? Sim, e se anima, porque a educação é muito legal, tem muita coisa boa para mostrar. Infelizmente, a pandemia castigou muito nossas escolas, mas tem muita coisa boa para mostrar. É muito importante isso que você falou, né, Renata? A oportunidade que o meio, né, da imprensa tem de revirar algumas redações, de revirar alguns processos, porque a agenda da educação ela é latente, né, e só depende da própria sociedade dar mais atenção a essa agenda, e a gente vai junto aí nesse caminho de reverberar aí as grandes pautas para a correção das desigualdades. Gente, 2 recadinhos finais aqui. O meu muito obrigado também aos intérpretes que estiveram conosco aqui, a Michele Alonso e ao Yuri Borges. Muito obrigado pela tradução em língua brasileira dos sinais. E dando aqui a agendinha da tarde de hoje. Para você que está acompanhando o Congresso da Geduca, vai almoçar, mas depois volta, tá? Às 2 da tarde, a gente tem a mesa, a cobertura de educação no governo Bolsonaro, né? Com Ana Luísa Basílio, Paulo Saldanha, Renata Agostini e mediação do nosso colega Paulo de Camargo. Então, a vocês que estão em casa, estão no carro, estão em algum lugar desse Brasil que acompanharam a gente, muito obrigado pela companhia. Douglas, Joana, Renata, Luísa, queridos, parabéns. Até uma próxima oportunidade para vocês. Continuem aí com a conexão com a Geduca e com o nosso Congresso Internacional de Jornalismo de Educação. Isso aí. O Brito é sensacional, né, gente? Parabéns, Brito. Parabéns para vocês, gente. Vamos juntos aí. Boa tarde para todo mundo.